Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para estar gravando para vocês o tão pedido e tão esperado relato de parto. Bom, essa já é a terceira vez que eu tento gravar, a maquiagem já foi para as cucuias, o cabelo eu já aprendi, o batom já saiu, enfim. Ele está aqui, deitadinho aqui dormindo, mas pode ser que ela acorde porque eu tô falando. A Laura deitada do outro lado, né? A Laura e eu vou tentar gravar para vocês o relato de parto. Vamos lá. Bom, quando eu tava com 38 semanas e 5 dias, na quarta-feira após o Natal, eu fui fazer umas fotos de gestante. Ah, gente, vocês vão ouvir algumas pessoas falando no fundo, é lá na casa da minha irmã, o barulho vem bem aqui. E eu fui fazer algumas fotos de gestante, uma amiga minha, nada é, é assim, enfim. Uma amiga minha falou, bom, eu tenho uma câmera, fiz um curso, vamos fazer? Eu falei, vamos. E fomos fazer. Lá a gente andou bastante, eu fiz as fotos na Quinta da Boa Vista. A gente andou bastante. Quando eu cheguei em casa, fui tomar banho, eu percebi que tinha saído o tampão mucoso. Uma parte boa do tampão mucoso. E eu fiquei super na expectativa, já esperando então que, já que o tampão mucoso tinha saído, que eu entrasse logo em trabalho de parto. Mas não foi o que aconteceu. Eu passei a semana inteira com um pouco de dor, um pouco de cólica, super leve, mas nada demais. Quando foi no sábado, dia 31, eu acordei com a minha pressão alta, 14/10. E eu nem fui trabalhar de manhã, só fui trabalhar à tarde, mas passei a tarde inteira bem, tá? Verifiquei a pressão lá no salão várias vezes e passei a tarde inteira bem. Quando foi no domingo, né, teve a virada, nós ceamos e tudo mais. Quando foi no domingo, à tarde, a minha irmã passou mal e aí eu acordei meio que na correria e eu ia socorrer ela, acabou que meu irmão mesmo socorreu, meu irmão chegou no meio do caminho assim, socorreu ela e eu fiquei em casa e me sentindo meio mal. Quando eu fui verificar minha pressão, estava 15/10. Um tempinho depois eu fui verificar a pressão de novo, já estava 16/10. Eu falei, não, preciso tomar um banho e ir para o hospital porque a pressão está muito alta. Tomei um banho e depois do banho minha pressão estava 17/11. Nisso meu irmão chegou, porque táxi, Uber não conseguia, né? Afinal de contas era dia 1º de janeiro. Meu irmão chegou e me levou para o Moacir do Carmo, que é um hospital que tem mais próximo aqui da minha casa, que tem maternidade. Chegando no Moacir do Carmo, a médica disse para mim que não podia fazer nada por mim, porque lá estava em greve e que meu caso era um caso de alto risco e lá não era um hospital de alto risco. Então ela me mandou ir para o Saracuruna, me aconselhou a ir para o Saracuruna. Eu vim para casa, peguei as minhas bolsas, minhas coisas, liguei pro meu marido, conversei com ele e falei com ele, né, para onde eu iria, porque eu passei a gravidez inteira falando que eu queria ir para Maria Amélia, Buarque de Holanda, que é no centro do Rio, que eu queria ter bebê lá. E ele disse pra mim, então você vai pra Maria Amélia, você tá a gravidez inteira falando que é pra Maria Amélia, não faz sentido agora você ir pro Saracuruna. E eu fui pra Maria Amélia, cheguei lá, minha pressão tava 15/10 e eu estava com 2 centímetros de dilatação e a médica resolveu me internar. Não pela dilatação, não pelos 2 centímetros, e sim pela pressão. Lá eles me deram um lanche, isso já passava da meia-noite, já era no caso dia 2, a minha internação foi no dia 2, já passava da meia-noite, e a médica, e lá eles me deram um lanche, me levaram para fazer o cardiotoco, e lá durante o cardiotoco colheram um exame de sangue, e depois me levaram para o pré-parto, que foi onde eu fiquei internada e passei a madrugada inteira. A minha mãe estava comigo e ela ia vir embora para ficar com as crianças, mas aí ela resolveu ficar, esperar o dia amanhecer. O meu irmão dormiu no carro, gente. E quando amanheceu, por volta de 6h30 da manhã, minha mãe veio para casa ficar com as crianças, né? Já tinham dormido aqui só com meu pai e com a minha sobrinha. Minha mãe veio para casa e o Marcelo chegou lá por volta das 7h20, 7h30 da manhã. E eu fiquei lá só com eles monitorando a minha pressão, que estava oscilando muito. Uma hora estava 13/8, daqui a pouco eu vinha verificar, estava 18/11, de repente estava 10/4, oscilando o tempo inteiro. E aí, quando foi por volta de 10 horas, o Marcelo veio para casa tomar um banho, que ele tinha ido direto do trabalho para lá, que não tinham liberado ele para ficar comigo. Ele saiu do plantão e foi direto lá para Maria Amélia. E quando foi umas 10 horas da manhã, ele falou assim, vida, vou em casa, tomar um banho, trocar de roupa, pegar as coisas, porque as malas ficaram no carro com meu irmão. E eu vou pra casa, pegar as coisas, tomar um banho e volto. Eu falei, beleza. Aí
eu esqueci de falar pra vocês, mas depois do toque eu comecei a sentir um pouco de contração, bem espaçadas e bem leves. Eu falei com a médica, né, por volta de umas 11 da manhã, ela passou lá pra me ver, e eu falei pra ela que eu tava sentindo um pouco de contração, que não seria o caso, né, se não seria o caso, perguntei pra ela, de alguém me examinar pra saber se o trabalho de parto tá evoluindo. Cheguei lá com 2, talvez tivesse com mais. E ela resolveu me dar o toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Nossa, legal, né, eu tava lá deitadinha, sentindo só um pouquinho de cólica e evoluí para 3 centímetros. E a gente começou a conversar, eu e ela, perguntei se seria o caso de fazer uma cesariana, por conta da pressão, que estava oscilando muito. Ela disse que não, mas que a gente poderia induzir o parto. Ela perguntou se eu topava. Gente, eu passei a gravidez inteira com medo de indução, porque eu tinha medo de ruptura uterina, tinha medo da dor, que dizem que a dor da indução é muito maior do que a do trabalho de parto natural. Eu tinha muito medo, muito medo, e eu não queria indução de jeito nenhum. Mas quando ela falou pra mim assim, vamos induzir, eu topei na hora. Eu topei na hora porque eu tava super preocupada com a minha pressão oscilando e a bebezinha lá dentro. E tudo bem que eles monitoravam a gente o tempo inteiro, eles verificavam a minha pressão de meia hora, eles escutavam o coração do bebê de uma em uma hora, mas eu tava preocupada, gente. E eu topei na hora que eles induzissem o parto. Eu tenho certeza que eu entraria em trabalho de parto ativo logo, né? Mas eu topei, gente. Topei induzir o parto. E aí ela falou pra mim o seguinte, almoça, toma um banho, à tarde a gente induz. Quando foi por volta das 4 horas da tarde, o Marcelo chegou lá no hospital, levando as bolsas, levando as coisas, eu tomei um banho, troquei a camisola e tudo mais. E eles vieram e colocaram um sorinho, colocaram 12 ml hora de ocitocina na bomba infusora. Para quem não sabe, a bomba infusora, ela fica acoplada lá no suporte de soro, a gente coloca o equipo de soro nela e ela regula ali, ela controla a quantidade de medicação que vai ser injetada no corpo do paciente, na veia do paciente, né, por hora. E aí colocaram a 12 ml hora e eu fiquei a primeira hora ali sem sentir nada. Veio uma médica me dar um toque e ela resolveu fazer o descolamento de membrana. Ela fez o descolamento, foi um toque muito dolorido, o mais dolorido de todos até hoje. Foi muito dolorido, ela fez o descolamento de membrana e falou pra mim que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Uma hora depois veio uma outra médica me dar o toque ao escutar o coração do bebê. Toquei com o coração do bebê, me deu um toque e falou que eu estava com 3 de dilatação. Daí eu já desanimei, porque eu já estava sentindo um pouco de dor, tá? Ela perguntou se o bebê estava mexendo, eu falei pra ela que eu não sabia o que era o bebê mexendo, o que era contração, eu estava super confusa. Tava sentindo bastante dor, assim, bastante não, tava sentindo dor já, uma dor já que incomodava bastante. E quando ela falou pra mim que eu tava com 3 de dilatação, deu uma desanimada, né? O crente que ela ia falar pra mim que eu tava com mais e eu tava com menos, eu dei uma desanimadinha. A Elis está acordadinha aqui, gente. E aí, ela pegou, saiu. E nisso que ela saiu, eu fiquei deitadinha lá, na cama. Eu não tava conseguindo sentir as condições deitada. Eu deitei porque ela foi me examinar, tá? Eu tava esse tempo todo em pé, sentindo as condições em pé. Sentada, deitada era impossível. Ou sentada ou deitada eu não conseguia, só conseguia em pé. Eu segurava no suporte de soro, agachava, sentia a condição, passava, voltava ao normal. E eu ficava o tempo todo, gente, balançando o quadril assim de um lado pro outro, porque eu queria que o trabalho de parto evoluísse. Oi, amor. E aí, gente? Oi. E aí, gente? Vamos lá, calma. Ah, tá. E daí eu fiquei deitadinha lá na cama durante um tempo. E eu já tava cansada. E eu resolvi... Ai, uma coisa na minha boca, não sei o que é. E eu resolvi ficar um pouco deitada. E aí as condições vindo cada vez mais fortes. Nesse momento já tinha aumentado a minha dosagem lá de ocitocina. A princípio, eu tava com 12 ml hora de ocitocina. Ô filho, devagar com essa cabecinha. Você é um bebezinho. Eu tava com 12 ml horas, aumentaram para 24. Quando a médica fez o descolamento de membrana, ela aumentou para 24. E depois já tinha aumentado a minha ocitocina para 36 ml hora. E eu comecei a sentir bastante dor. E eu fiquei lá um pouco deitada, porque eu tava com as pernas doendo. Isso já deveria ser por volta de umas 11 da noite, mais ou menos. 10, 11 da noite. E eu comecei a sentir muita dor. Uma dor muito forte, uma pressão muito forte no pé da barriga. E uma dor assim que já tava me fazendo chorar já. Uma dor muito forte. Aí eu peguei e pedi o Marcelo, aguentei o máximo que eu pude. Quando eu não tava aguentando mais, eu pedi o Marcelo pra chamar a médica. Falei pra ele, amor, não tô aguentando mais.
chama a médica pra me dar uma olhada. Porque eu, na minha inocência, eu pensei assim, chama a médica, porque até então, né, a bebê não estava encaixada. Eu falei assim, chama a médica, porque na minha cabeça eu pensava assim, se a bebê não tiver encaixada ainda, eu vou mandar parar com a indução e vou embora pra minha casa. Porque eu já não estava aguentando mais. Aí a médica veio, auscultou o coração do bebê, uma médica maravilhosa, inclusive, auscultou o coração do bebê e veio dar o toque. Ela falou, Mariana, está com 4 para 5 de dilatação. Eu falei, tá, mas ela tá encaixada? Ela falou assim, tá, ela tá encaixada. Então, provavelmente, essa dor intensa que eu senti, essa pressão muito forte que eu senti no pé da barriga, era a bebê encaixando, né? Porque ela não estava encaixada. Ela falou assim, ó, eu vou te ajudar, eu vou estourar a sua bolsa. Eu falei, beleza. Ela tentou estourar com a mão, não conseguiu, aí pegou a minhoca pra estourar a minha bolsa, aí estourou a bolsa. Ela falou, ó, o líquido tá claro, tá tudo bem com você, tudo bem com o bebê. Agora eu vou te levar pra sala de parto, pra você poder ficar mais à vontade. Lá você vai poder caminhar, vai poder tomar banho quente. Falei, beleza. Me levou pra sala de parto, eu fui direto pro banheiro tomar banho. Fiquei lá um tempinho, deixando a água cair na barriga, porque, gente, eu não senti dor nas costas em momento nenhum, tá? Eu não sentia dor nas costas. A minha dor era toda na barriga, tá? O tempo todo eu sentia dor na barriga, uma cólica muito forte na barriga, e não sentia dor nas costas. E aí, fiquei lá. Então, de 1 em 1 hora, vi uma médica auscultar o coração do bebê e verificar os centímetros de dilatação. Bom, finalmente eu cheguei a 5,5 cm de dilatação e eu já não aguentava mais. Estava com muita dor, eu comecei a vomitar de dor. E assim, a melhor forma que eu sentia que eu suportava melhor as contrações era segurar. Eu segurava assim com as duas mãos assim, no pescoço do Marcelo e agachava, e ele falando pra mim pra eu ficar calma, que ia dar tudo certo, me dando força, me beijava, me abraçava, e eu ali sentindo muita contração, muita dor. E quando eu cheguei aos 5,5 de dilatação, eu tava já exausta, cansada e com muita dor. E eu comecei a chorar de dor. Falar, Marcela, eu não tô aguentando mais, me ajuda. Eu não aguento mais sentir essa dor. E, gente, eu tava dilatando 0,5 cm por hora. Ou seja, ia demorar muito para chegar aos 10 centímetros. Até que uma médica foi lá, verificou. Eu tava com 5,5 ainda de dilatação. E eu falei, Marcelo, não tá evoluindo. Marcelo, fecha esse negócio e me leva pra casa porque eu já não aguento mais. E chorando, aí a médica, tá evoluindo sim, Mariana, você tá indo super bem. Vai pro chuveiro, vai caminhar, tá tudo sob controle, você tá bem, seu bebê tá bem. Doer dói mesmo, mas você vai conseguir. E eu, não quero mais, faz cesariana, eu já não tô aguentando mais. Ela, não, você vai conseguir, vai pro chuveiro, vai caminhar, você vai conseguir. Depois de muito custo, eu fui pro banheiro, fui pro chuveiro. E eu fiquei lá, gente, por volta de uns 40 minutos. Eu acredito que tenha sido a hora em que eu entrei na Partolândia, porque eu fiquei lá por volta de 40 minutos. Eu mal senti a contração. E eu fiquei o tempo todo, tipo, muito aéreo, uma coisa muito louca, assim, tipo, eu tava em outro mundo. Quando eu saí de lá, tinha uma médica já me esperando, poder auscultar o coração da bebê e fazer o toque. E aí eu estava com 6 centímetros de dilatação. Foi quando eu falei pra ela, gente, faz uma peridural, eu preciso descansar. Tô sentindo muita dor, eu já não tô aguentando mais. E ela falou assim, que não podia fazer uma peridural em mim porque eu tinha uma cesariana anterior. Gente, palavras dela, tá? Eu tinha uma cesariana anterior e a peridural ia passar o efeito muito rápido. Eles não podiam ficar aplicando peridural em mim o tempo inteiro. Que era pra eu aguentar firme, que eu tava indo super bem, que eu tava evoluindo super bem. E eu estava com 6 de dilatação, como eu já disse pra vocês. Ela saiu da sala e eu fiquei lá deitada sentindo contração. Eu olhava pro relógio, eu sabia exatamente a que horas a contração viria, eu já me desesperava ali. Eu sentindo muita dor, eu chorava da lágrima descer. Da lágrima descer, eu pedi ajuda pro Marcelo. Marcelo, me ajuda. Marcelo, me ajuda. E o bichinho não tinha nada que ele pudesse fazer, gente. Ele só podia falar pra mim pra eu ter calma, que eu ia conseguir, porque ele não podia fazer nada. Nem massagem nas costas ele podia fazer, porque eu não tava sentindo dor nas costas. E aí começou a me dar uma vontade de vomitar, e na mesma hora que me deu vontade de vomitar, entrou uma enfermeira para verificar minha pressão, e ela queria verificar minha pressão, e eu vomitando e sentindo contração ao mesmo tempo. Aí eu pedi para ela esperar. Ela esperou, aí eu terminei de vomitar, já pela segunda vez que estava vomitando. Terminei de vomitar e ela verificou minha pressão, e aí saiu. E aí eu não conseguia mais ficar sentada, de jeito nenhum conseguia mais ficar sentada nem deitada. E eu fiquei em pé. E foi a hora que eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Gente, eu juro pra vocês, a dor era tão forte, eu tava sentindo muita dor. A dor era tão forte que eu pedi a Deus pra me levar. Eu falei, Senhor, me leva, porque eu não vou aguentar. Porque vamos pensar, eu tava dilatando 3 centímetros por hora. Eu falei, ML, em algum momento? Pode ser, né? Mas enfim, eu tava dilatando
meio centímetro, né? Corrigindo, acho que eu falei errado. Meio centímetro por hora. Se eu continuasse nesse ritmo, eram 3 horas da manhã, a bebê só ia nascer às 10 da manhã. E eu ia ficar mais 7 horas sentindo dor. Eu já não estava aguentando mais, eram 3 da manhã ainda, eu nem ia aguentar até às 10 sentindo dor. E aí eu comecei a falar com Deus, falar, Senhor, eu só pedi uma boa hora, eu pedi tanto uma boa hora, por que eu tô sofrendo tanto? Eu já não aguento mais, me ajuda. Nesse mesmo horário meu pai estava em casa e ele ajoelhou e ele começou a orar por mim. Na mesma hora que eu estava lá falando com Deus, o meu pai também estava aqui em casa orando muito por mim, conversando com Deus e pedindo a Deus por mim, clamando pela nossa vida. Ele disse que ele chorou muito, por volta das 3 da manhã, ele chorou muito, pediu muito a Deus para Deus entrar com providência. Ele nem sabia o que estava acontecendo, ele nem sabia que eu estava com tanta dor assim. E eu acho que esse foi o momento da covardia, onde eu pedi para Deus me levar, de verdade. Eu estava sentindo muita dor, eu chorava muito com dor. E aí eu fiquei um tempo ali sentindo dor em pé e balançava o quadril de um lado pro outro, tentava caminhar e o Marcelo o tempo todo, deita, vida, deita. Você vai cair, você vai passar mal, deita. E eu não conseguia deitar. E eu apoiava os braços assim na cabeceira da cama, na cabeceira, nos pés da cama e sentindo dor, sentindo dor. Isso tava eu e o Marcelo, tá, gente? Só nós dois na sala de parto. E os médicos e enfermeiros que entravam de vez em quando pra ver se estava tudo bem. De repente, gente, ali eu falando com Deus e tal, e de repente me veio uma vontade de fazer força. Foi assim, de repente, passados uns 20 minutos em que a médica tinha vindo, falou pra mim que eu tava com 6 centímetros de dilatação, me veio uma vontade de fazer força, bem levinha. Aí eu, como assim vontade de fazer força? Já? Tipo, a médica saiu daqui tem 20 minutos. E veio mais uma contração com vontade de fazer força. Já não sentia mais dor da contração, só vontade de fazer força. Aí eu falei, Marcelo, chama a médica. Chama a médica que tá me dando vontade de fazer força. Ele, então faz força. Eu falei, não, Marcelo, o bebê vai nascer. Chama a médica que o bebê vai nascer. E ele falou assim, então vai pra cama. E assim, super de boa, não me levando a sério. Ele, então vai pra cama. Aí eu, não, Marcelo, eu não consigo, o bebê vai nascer. Ele, vida, deita. Deita, Mariane, deita. E eu, não consigo. Vida, chama a médica. E ele não chamava. Aí eu falei pra ele assim... aí eu consegui deitar e eu gritei, doutora. Aí nisso que eu gritei, a médica já entrou. Falei assim, ela, o que foi? Eu falei, tá me dando vontade de fazer força. Aí ela, então faz força. Eu falei, não, senão eu vou fazer cocô na mesa, gente. Porque a sensação que dá é de que você vai fazer cocô. Ela falou assim, não tem problema, se você fizer, a gente limpa. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu não quero gritar. Aí ela falava assim, pode gritar que não tem problema. E isso já é médica, já é enfermeira junto comigo ali. Ela veio, deu o toque pra Mariane, você tá com dilatação total. A sua bebê vai nascer. Gente, tinha 20 minutos que ela tinha me dado toque, essa mesma médica. Eu tava com 6 de dilatação. Ela falou assim, seu bebê vai nascer. Quando vier a contração, faz força. Aí veio a primeira contração, com muita vontade de fazer força. Eu fiz força. Ela falou, não. Não é essa força, não é na garganta. É força de fazer cocô, é força de prisão de ventre. É força de fazer cocô. Faz que você vai conseguir. E aí veio a próxima força, gente. Eu fiz uma força muito forte e fiz a força certa, porque finalmente consegui entender qual era a força que eu tinha que fazer. Fiz a força certa e eu senti que ela desceu até a metade do caminho. Eu respirei fundo, continuei na mesma força e saiu a cabeça. E eu respirei fundo mais uma vez, fiz mais uma força e ela nasceu. Ai, gente, que ali. Era uma mistura de sentimentos, uma emoção por ela ter nascido. Ela nasceu chorando muito forte. Era uma emoção muito grande por ela ter nascido. Era um alívio muito grande saber que finalmente tinha acabado aquela dor toda que eu estava sentindo. Porque realmente é verdade, as contrações param completamente quando o bebê sai. Realmente as contrações elas param. E aí a médica logo me deu ela, colocou ela em cima de mim, pele com pele. E ela chorando e eu fazendo carinho nela. Vocês viram aí no vídeo. Ela chorando, fazendo carinho nela o tempo todo, agradecendo a Deus, que graças a Deus ela tinha nascido e ela estava bem. E aí a médica falou assim, olha, agora você vai sentir um pouco de cólica porque eu vou tirar a placenta. E ela tirou a placenta e eu não senti nada. E logo eu perguntei para ela assim, vai precisar dar ponto? Ela, não sei, vou ver. Aí ela olhou lá e falou, Mariane, só uns pontinhos, porque eles não me cortaram, não fizeram episiotomia, tá? Os cortes que tiveram foram mais de um. Foi a bebê que fez, tá? Na hora que ela passou. E aí a médica deu 4 pontos. E logo assim... E aí enquanto a médica tava me limpando, me costurando, eles pegaram ela. O pediatra pegou ela e avaliou.
O APGAR dela foi 9,9, né? No primeiro e no quinto minuto foi 9,9, então ela nasceu super bem. Pesando 2,750 kg, eu falei errado no outro vídeo, 2,750 kg e 47 centímetros, tá? Nasceu bem pequenininha, mas graças a Deus, imagina se ela pesasse 5 quilos, o que ia ser da minha vida, né? Na hora de colocar ela pra fora. Ela nasceu super rápido, gente, de 6 de dilatação evoluiu para 4, para 10 de dilatação em 20 minutos, tá? Ela nasceu às 3h22 da manhã, de 39 semanas e 5 dias, e 4 dias melhor, e super bem, e eu só sabia agradecer a Deus por aquele sofrimento ter acabado e pela minha filha ter nascido bem. Foi muito especial, eu não esperava um parto normal e eu fiquei muito feliz porque hoje eu tenho as duas experiências. Deus me deu a oportunidade de passar pelas duas experiências e ter dado tudo certo, ter corrido tudo muito bem. E foi assim o meu relato de parto. Foi isso que aconteceu com a gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no nosso canal se não for inscrito. Se não segue a gente no Instagram, quem segue a gente no Instagram ficou sabendo que eu estava em trabalho de parto antes mesmo de eu ter certeza que ela ia nascer. O pessoal que segue a gente no Instagram já tinha visto foto da gente lá na hora do cardiotoco. Então você fica sabendo de tudo em tempo real praticamente. Então siga a gente no Instagram. E eu volto com outros vídeos contando o que eu usei ou não usei das malas de maternidade. E contando o meu pós-parto melhor pra vocês, como foi a minha recuperação, como tá sendo a minha recuperação. É isso, pessoal. Um beijo pra todas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.